Salve amigos do canal Detetive Jascaíno, eu estou na área de novo para a gente desenrolar aí as últimas notícias do Vascão, que vai ter uma parada duríssima lá em Santa Catarina amanhã pela Copa do Brasil. Já vai chegando, solta o dedo no like, compartilha o conteúdo do amigo e não esqueça da sua inscrição, porque nesse boletim de hoje eu vou te passar todas as informações da preparação do time Cruz Maltino. Mais uma vez vou trazer um setorista do Marcílio Dias para que nos traga aí a possível formação e como está o ambiente por lá para esse jogo decisivo. E vamos, claro, falar de reforços. Ontem o Vascaíno dormiu com uma boa possibilidade da chegada de um atacante e hoje acordou com o negócio dando uma boa recuada. Mas adiante eu vou te contar tudo que eu apurei sobre essa situação lá em Portugal. Bom, mas o Vasco se encontra em Itajaí, onde amanhã faz sua estreia na Copa do Brasil, diante do Marcílio Dias, duelo esse muito aguardado entre os torcedores e os clubes. E o Gigante da Colina está com atenção redobrada para essa partida, pois entende que a equipe comandada pelo experiente Vaguinho Dias é organizada e vai fazer prevalecer a força do seu mando de campo. O Ramon quer conter o ímpeto inicial do Marcílio Dias e pediu atenção total do seu sistema defensivo. A ideia é aproveitar os espaços dados pela equipe catarinense e não desperdiçar as oportunidades que serão geradas nos contra-ataques. Até porque o Vasco joga com a vantagem no empate. E se conseguir sair na frente, será de grande valia para o decorrer do jogo. O Ramon espera que nessa partida o Vasco volte a demonstrar mais organização e intensidade, coisa que faltou na vitória suada diante do Volta Redonda no sábado passado pelo Carioca. Para esta partida, o Vasco teve um desfalque e tanto de última hora, viu, meus amigos? O craque Dimitri Payet, que vinha sendo aí o diferencial da equipe. O cara que fazia a diferença lá na frente, principalmente na bola parada. O jogador retornou do Espírito Santo com um quadro viral e sintomas de gripe e será preservado, pois inclusive há uma suspeita aí de Covid. E o Vasco até hoje não conta com reserva à sua altura. Por isso o Ramon vai ter que mudar um pouco as peças que vinham atuando para fazer aí um esquema para suprir a ausência do Payet. Apesar disso, a formação com 3 zagueiros segue mantida. Inclusive o treinador fez algumas mudanças no treinamento de hoje aqui no Rio, no CT Moacir Barbosa, tanto na zaga como no ataque. E provavelmente o Vasco tem chance aí de aparecer com caras novas. O paraguaio Rojas, por exemplo, foi usado no lugar do João Victor, que inclusive vinha muito bem. E o David, que vinha perdendo um caminhão de gols lá na frente, cedeu lugar ao experiente Rossi. Um provável Vasco que se desenha. Léo Jardim no gol, sistema defensivo ali com o Paulo Henrique voltando, Rojas ou o João Victor, Medel, Léo e o Lucas Piton, a meiuca ali com o Zé Gabriel, o Galdames e o Adson, que vai substituir o Payet, e lá na frente o Rossi, ou o David e o Verratti. E aí, gostou dessa possível formação? Bom, e sobre o Marcílio Dias, por lá a expectativa é muito grande, né? Numa atuação que possa ser suficiente para vencer o Vasco. Hoje, mais uma vez, o Vaguinho Dias, o técnico do Marcílio, que eu já tinha trazido aqui na sexta-feira passada, de forma exclusiva, falando sobre esse duelo, voltou a demonstrar otimismo pela classificação do seu time. Já tinha sido assim aqui no canal e hoje na coletiva de imprensa não foi diferente. Ele reforçou essa situação. Reconhece o favoritismo do Vasco, as dificuldades da partida, mas tem esperança na classificação. Inclusive falou um pouco sobre o trabalho do Ramon Dias. Veja aí. Então vai ser um grande jogo, é o que eu quero. Por quê? Eu não venho aqui para enfrentar o Vasco com medo. Eu vou jogar, quero ganhar. Aliás, eles já estão classificados com empate. Ele já entra classificado. E nós só interessa a vitória. O Vasco, a maneira em que ele joga, a maneira que ele hoje faz com seus três zagueiros e os 2 volantes, ele é muito seguro. Na minha opinião, o melhor goleiro que nós temos hoje na competição e no Brasil é o Léo Jardim. Então ele tem um grande lado defensivo. Mas vem tomando gols em todas as partidas. Então nós sabemos da dificuldade que nós vamos ter. Mas eu acabei de também dizer, né? Nós já saímos desclassificados. Então nós temos que buscar a classificação. Tem condições? Tem. Estamos em casa invicto? Estamos. Nós temos hoje um momento e confiança, os atletas estão muito confiantes. Passei tudo para eles já do que nós pudemos estudar do Vasco, vamos treinar em cima disso e vamos tentar fazer o jogo em cima. Sempre gostei de Ramon Dias. E eu vejo como treinador agora com a mesma personalidade. Você com certeza deve ter visto as entrevistas deles, e eu vi também a grande maioria, ele sempre foi muito convicto e positivo que não ia cair. Não vai cair. E não vai cair porque ele não quer, e sim pelo trabalho que estava sendo realizado. Ele sabia o que ele estava fazendo
e o que o time dele poderia render. Então, essa convicção eu também tenho. Eu também gosto de ser assim, não somente otimista e positivo. Eu só vou falar o que eu vejo, eu só vou falar o que eu sinto. E eu sinto, em todas as situações que eu trabalhei, tanto aqui em outros clubes, quando eu afirmo alguma coisa, é pelo sentimento do dia a dia de trabalho. Então, eu me identifico muito também com a personalidade e a maneira dele agir, gosto das estratégias dele, acho que ele é muito competente, senão não teria trabalhado em tantos clubes. Ontem estava vendo o currículo dele, os clubes que ele trabalhou em grandes e financeiros, enormes, enormes. Ninguém trabalha assim se não tiver capacidade. Então, eu o vejo sim como um grande treinador e acho, como eu acabei de citar agora, que vai ser um grande jogo, pelo estilo dos dois treinadores. Eu tenho certeza que ele também está estudando a maneira que ele está fazendo para se jogar e eu tenho que neutralizar e jogar em cima dele. Então, por isso que eu acho que vai ser um grande jogo e quem assistir, acho que vai ficar memorável. E eu convidei novamente o repórter Cacá Oliveira, que inclusive participou hoje da coletiva com o Vaguinho, fazendo essas perguntas aí, para trazer informações atualizadas sobre o time que pega o Vasco. O Cacá já tinha trazido informações valiosas, né, detalhes de como joga esse time do Marcílio, o card está passando aqui em cima, e agora ele chega com as notícias fresquinhas sobre a provável escalação. Então, fala aí, Cacá! Olá, Marcos, amigos do Detetives Vascaínos, um grande abraço. Terça-feira está chegando. Já há uma mobilização muito grande na cidade, esquema de segurança reforçado, né? As forças de segurança de Itajaí prontas, Codetran, que é do trânsito, Polícia Militar, enfim, para o grande evento que vai ser terça-feira. A cidade já vai ter ruas fechadas a partir das 7. Então, a gente está esperando um grande jogo, assim como o Vaguinho Dias, técnico do Marcílio, o time, imagino que o Vasco também vai encarar esse confronto eliminatório com as dificuldades de enfrentar o Marcílio no Gigantão, porque a campanha no Catarinense tem surpreendido muita gente, né? O Marcílio fez 4 vitórias e um empate em casa. Esse empate foi no último sábado contra o Nação, com um time completamente desentrosado, porque era um time reserva. O foco está no Vasco na Copa do Brasil. E o Marcílio venceu Criciúma, Chapecoense, Figueirense, tudo dentro do Gigantão. Então tem que se respeitar. E o time base que vem jogando Catarinense deve enfrentar o Vasco. Felipe no gol, na direita Vitor Guilherme. Tem uma questãozinha na zaga. O Sandro, que era titular no começo do campeonato, se machucou, mas está voltando de lesão, deve começar no banco. E o Silvio, a gente já conversou sobre isso, né? Ele teve uma punição por conta do jogo Sergipe-Botafogo e pegou 3 jogos. O clube está tentando ainda hoje reverter a pena para multa, cestas básicas, enfim, ainda não tive a confirmação. Mais tarde, se o Marcílio conseguir mudar a pena, a gente informa para vocês aí. Mas se o Silvio não jogar, joga o Milani. E aí o outro zagueiro é o Renan Dutra. Na esquerda, o Ayrton. No meio, Felipe Manuel e Araújo os volantes, Juninho Tardelli meia. Na frente, Povo por um lado, Tess pelo outro e o Wendel Alex, o centroavante. Técnico Vaguinho Dias, que inclusive na própria coletiva ele comenta sobre o jogo da Copa do Brasil de 2018, quando ele, técnico do Tubarão, enfrentou o Atlético Paranaense do Fernando Diniz, hoje no Fluminense, num jogo maluco, que foi 5 Atlético Paranaense, 4 Tubarão. E quando estava ali por volta de 45 minutos, o Tubarão venceu por 4-3 o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foi um jogo espetacular, com 9 gols, e que quase que o Tubarão do Vaguinho eliminou o Atlético Paranaense do Fernando Diniz. Então, coisas da Copa do Brasil, momentos marcantes, jogos históricos, e na terça-feira com certeza teremos mais um capítulo bem legal da competição aí da milionária Copa do Brasil. Cacá Oliveira de Itajaí com as informações do Marinheiro. Valeu demais, meu amigo. Bom, que o Vasco possa driblar essa ausência do Payet e sair de lá de Itajaí com a classificação. Aliás, num duelo decisivo, o desfalque de um jogador como o Payet, aliado à falta de um substituto, confirma mais uma vez, meus amigos, que o planejamento do Vasco ainda apresenta lacunas. Sigo batendo na tecla que o Vasco precisa, o quanto antes, dar opções à altura para o Ramon Dias enfrentar esses obstáculos, né, na temporada. E se não tiver reservas, a coisa tende a ficar preta. Tem que reforçar. E por falar em reforços, vamos encerrar esse boletim falando da situação do atacante André Silva, que ontem tinha um ar de proximidade com o Vasco, já que o clube tinha otimismo em fechar com o atleta após meio que se acertar com a vitória de Guimarães. Porém, como eu falei ontem, Matos precisava dobrar o staff e o próprio jogador. E no meio disso, o São Paulo, que já tinha saído da parada, voltou com força total e fez por hora a negociação do Vasco retroceder. O atleta via com bons olhos, né? Ele vê com bons olhos uma transferência para o São Paulo.
caso voltasse ao Brasil, por conta, inclusive, da disputa pela Libertadores. Isso e outras coisas somadas fizeram com que os olhos do atleta se voltassem a favor do clube paulista, embora a proposta oferecida ao clube português pelo Vasco agradasse. A questão é aquela que eu coloquei ontem. O Vitória de Guimarães foca no pagamento à vista, cash, e a princípio São Paulo quer pagar de forma parcelada. As partes ainda não conversam, visando aí um possível ajuste. Hoje eu corri atrás o dia todo com contatos lá em Portugal, que eu tenho amigos portugueses, para tentar trazer aqui uma informação mais concreta, né? Consegui falar com o empresário do jogador, o Antônio Oliveira, mas ele não me retornou o contato. Estou desde ontem tentando falar com ele, né, para obter uma resposta, mandei mensagens, mas nada até o momento. Acredito que ele não queira, nesse momento, se pronunciar, mas eu consegui falar com uma fonte de dentro da diretoria do Vitória de Guimarães, que me pediu off, ou seja, a gente como jornalista tem que respeitar. E que num primeiro momento me disse que não tinha nada a declarar sobre o assunto. Porém, quando novamente eu insisti perguntando sobre como estaria essa possibilidade do André Silva se transferir para o Brasil, com base nessas propostas do Vasco e do São Paulo, essa pessoa me disse que não tem nada fechado de lá e que o André Silva tem família em São Paulo. Ou seja, para bom entendedor, minha palavra baixa. Deixou no ar aí, deixou nas entrelinhas uma certa preferência do jogador em atuar no São Paulo, até por já ter uma família por lá. Só que ele destacou que não tem nada fechado e a negociação segue em aberto. Conversei também com colegas de Portugal que também tinham a mesma informação, né? Que não tem nada fechado por hora, mas que realmente há esse interesse aí do atleta em se transferir para São Paulo. E com isso, meus amigos, o Vasco já parte aí para tentar outro jogador da posição, embora a situação não esteja definida, totalmente descartada. E cá para nós, né, que dessa vez a 777 seja mais rápida, porque a empresa vem colecionando aí uma grande demora na análise dos contratados. E no meio disso, outros clubes surgem, fazem a cabeça do jogador e aí a negociação acaba afundando. E aconteceu também aí com o André Silva, apesar, né, da vontade do jogador prevalecer. Mas vamos aguardar aí as próximas horas que serão decisivas. O Vasco tem até o dia 7 de março para tentar trazer aí um jogador para o ataque, né? Eu acho que um não, eu acho que o Vasco tem que trazer 2, 3 peças aí para que consiga dar uma agregada de qualidade nesse time aí. Mas é isso. Qualquer fato novo eu volto aqui, ou no canal, ou nas minhas redes sociais. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima!